Você pode abrir a tua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Números, capítulo 21, os 9 primeiros versículos. Encontramos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 21, do verso 1 até o verso 9. Diz assim o texto: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente, e também suas cidades. Desde então aquele lugar passou a ser chamado de Ormá, ou lugar de destruição. Verso 4: em seguida partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Amém? Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, que a tua voz possa ser escutada por todos, e que essa voz penetre no nosso coração e nos faça compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos ensinar, que o Senhor quer fazer com que a gente compreenda, e que isso edifique, fortaleça a nossa caminhada de fé, em nome de Jesus, amém. É muito interessante a gente olhar para esse texto e pensar em algumas coisas dele. Eu queria ir percorrendo ele e levantando algumas coisas para você ir pensando, para você ir refletindo no seu dia a dia, na sua caminhada de fé, naquilo que você vem enfrentando, naquilo que vem acontecendo diariamente na sua vida. Para a gente entender melhor esse capítulo 21, a gente precisaria ter lido o capítulo 20, mas eu não vou ler ele agora, até por uma questão de tempo, mas ele tem algumas questões interessantes para a gente pensar, e aos poucos eu vou fazendo essa ligação e a gente vai unindo elas. Primeiro, Israel está naquele período em que eles estão percorrendo o deserto, aqueles 40 anos que eles percorreram no deserto,
por conta de não crerem em Deus, de duvidarem de Deus, de se rebelarem contra Deus, né? 40 anos peregrinam, e uma geração toda vai perecendo ao longo desse tempo, e somente uma nova geração iria entrar em Canaã. E ao longo desses 40 anos, a gente encontra inúmeras vezes em que o povo de Israel se vê contrariado e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a se posicionar contra a liderança de Moisés, contra o caminho que Moisés estava percorrendo, contra aquilo que Deus estava fazendo e concedendo a eles. O povo sempre se levantava e achava ruim daquilo que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, sempre que esse povo percebia que a mão de Deus estava sobre a vida deles, a mão de Deus estava agindo de alguma maneira para trazê-los de volta à consciência, para corrigi-los, para discipliná-los, para alertá-los, eles se arrependiam, vinham para Moisés e diziam: Moisés, intercede junto a Deus, nós erramos, nós pecamos. E aí a gente tem que se lembrar lá do Monte Horebe, como o povo perdeu um grande privilégio. Quando Deus se mostra no Monte Horebe, e com trovões, com relâmpagos, de todas as formas no monte, o povo se assusta, fica com medo, e olha para Moisés e diz: Moisés, a gente não quer ouvir Deus não, a gente prefere ouvir você, vai você lá, fala você com Deus, e o que Deus falar para você, você vem e repete. Passaram-se os anos vão passando, e o povo não mudou a mentalidade, sempre querendo que outro fale no lugar dele, querendo sempre que Deus fale através de outro. A gente precisa trazer à memória algo precioso, queridos, é que Deus, Ele anseia, Ele deseja ardentemente que nós estejamos na presença dEle, que nós possamos falar diretamente com Ele. E eu quero incentivar você, quando você for falar com Deus, creia e saiba que Ele está te ouvindo, independentemente do que você esteja sentindo. Não importa o sentimento ou os pensamentos que estejam passando ou tomando conta do teu coração, Ele está te ouvindo, e além de te ouvir, Ele dá atenção, e além de dar atenção, Ele está pronto para intervir na tua história. O que precisa acontecer é a gente avaliar qual é a resposta e a posição que nós assumimos diante dessa realidade. E a primeira coisa que eu quero que você pense é exatamente isso: tem um caminho livre e aberto para você, você não precisa de outro intermediário, você não precisa de outra pessoa para chegar até perto de Deus, falar com Ele e ouvir o que Ele tem para te dizer. Quando a gente ouve uma pregação, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente tende sempre a focar na pessoa que está falando, mas o nosso foco tem que ser apenas naquilo que está sendo falado, porque eu tenho que crer que é algo que Deus está falando comigo, e não deixar que outro ocupe esse espaço, e não permitir que qualquer outra coisa ocupe o espaço que deve ser apenas de Deus. Mas eu falo sobre isso mais profundamente daqui a pouquinho. O povo de Israel foi atacado, eles sofrem um ataque, e alguns são feitos prisioneiros, e o povo vai e faz um voto ao Senhor, e diz: Senhor, se o Senhor nos der vitória, nós vamos destruir todo esse povo que nos atacou.
Se o Senhor nos der de volta aqueles que estão presos, estão na condição de prisioneiros, nós vamos destruir tudo, não vamos querer nada, não vamos pegar nada daquilo que é desse povo. E assim acontece, eles fazem um voto diante de Deus. E essa é uma coisa importante na vida cristã. Muitas vezes as nossas ações, elas oscilam demais, elas mudam demais. A gente diz que vai fazer uma coisa, a gente estabelece um voto diante de Deus, de que vamos realizar algo e depois abandonamos isso logo no trajeto, seja por qual motivo for. Aí eu quero só trazer um incentivo para você. Aquilo que você votar diante do Senhor, cumpra. Se esforce por cumprir. Isso não quer dizer que a gente não possa tropeçar, errar, cometer enganos, não é isso. Mas incline o teu coração em cumprir com aquilo que você votou diante do Senhor. Se você disse para o Senhor: Senhor, eu vou fazer, então incline o teu coração e coloque as tuas forças exatamente nisso, em cumprir aquilo, até o final. E se mantenha firme, não deixando que as circunstâncias ao derredor atrapalhem você, seja quais forem estas circunstâncias. E aí, entender que a gente tem livre acesso ao Pai, saber que nós temos livre acesso ao trono da graça para conversarmos com Ele e expormos diante dEle tudo aquilo que vivemos, é a garantia e a certeza de que veremos o Senhor agir e Ele mesmo se encarregará de nos impulsionar a mantermos aquilo que assumimos diante dEle. Vamos caminhar mais um pouquinho. O verso 4, ele olha para mim e para você e diz que o povo de Israel parte do monte de Or e eles tomam o caminho para o Mar Vermelho, e eles tinham um objetivo: contornar a terra de Edom. E aí a gente tem que fazer aquela ponte que eu falei com o capítulo anterior. Se a gente olhar no capítulo 20, no verso 14 em diante, ali até o verso 21, Moisés envia ao rei de Edom uma comissão de representantes do povo de Israel e faz um pedido para o rei de Edom. Eles olham para o rei de Edom e dizem assim: olha, a gente saiu lá do Egito, Deus nos tirou de lá, a gente atravessou o Mar Vermelho, nós estamos passando por esse deserto, nós temos um destino muito claro, nós estamos indo para Canaã e precisamos atravessar o seu território. Permita a gente atravessar esse território, e nós nos comprometemos que nós não vamos mexer na água, nós não vamos mexer no alimento, nós não vamos mexer em nada de vocês, nós vamos percorrer a estrada principal, nós vamos apenas atravessar isso. E se porventura alguns dos nossos animais ou dos nossos mexer na sua água ou em algum alimento, nós vamos pagar por isso. Só deixa a gente atravessar. E Edom, o rei de Edom, olha e diz: olha, negativo, não abro essa porta, não permito que vocês atravessem esse território. Ele diz não. E Israel então se vê obrigado a fazer um contorno na terra de Edom. E quando eles fazem esse retorno, eles são tomados por um sentimento, o sentimento de ser impaciente, de ficarem sem paciência. E na falta de paciência, eles começam a se queixar, eles começam de novo a brigar com Moisés e com Deus. E eles desvalorizam aquilo que Deus vinha dando para eles todo aquele tempo.
aqui não tem o que comer, aqui não tem o que beber, e a gente detesta esse maná horrível que o Senhor dá para nós toda manhã. Na caminhada da vida cristã, Deus muitas vezes vai endurecer algum caminho que a gente tem que percorrer. Vão haver momentos em que haverá uma ação intencional da parte de Deus, e Deus vai nos forçar a fazer alguns desvios, e muitas vezes nós não gostamos de fazer esses desvios, porque nós entendemos que se temos um caminho mais rápido e prático para chegar lá, é ele que a gente tem que percorrer, é ele que eu tenho que cumprir, porque eu quero chegar lá, eu quero desfrutar logo. Mas às vezes Deus promove alguns desvios nesse caminhar nosso, e esse caminhar, claro, se é um desvio, ele alonga o caminho, ele deixa o caminho mais longo, uma distância maior tem que ser percorrida, um tempo maior tem que ser vivido, e a gente muitas vezes não sabe lidar com essa situação. A gente perde rapidamente a paciência, e quando a gente perde a paciência, a gente começa a se queixar, a gente começa a murmurar, porque nós queríamos na verdade outra coisa, porque na verdade nosso coração não estava alinhado com aquilo que Deus queria que a gente fizesse, ou nós não estamos compreendendo aquilo que Deus está fazendo. Pense um pouquinho na sua casa. Quantas vezes você já perdeu a paciência com o marido, com a esposa, com os filhos? Ou isso aí só acontece lá em casa? A gente perde a paciência, a gente não perde? Às vezes a gente fala repetidas vezes uma determinada circunstância, situação, e parece que ela não muda, e talvez ela não vá mudar mesmo. A gente às vezes vai precisar aprender a contornar um pouco melhor as situações e agir com sabedoria diante de cada uma delas, porque nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho, nem sempre o caminho mais rápido é o caminho que vai nos levar a desfrutar daquilo que Deus quer que a gente desfrute, e a gente precisa permitir que Deus trabalhe em nós a paciência, porque a impaciência leva à queixa, e a queixa leva a gente a desvalorizar o que Deus está fazendo. O povo de Israel todo dia levantava cedo, e do lado deles tinha um maná, eles iam lá, eles podiam pegar e comer, estava fácil, estava simples. Mas na hora da falta de paciência, na hora da murmuração, na hora da queixa, na hora da revolta, o que acontece? Detesto isso, isso é horrível, eu não quero mais isso. Queridos, há algo que, se nós queremos ver os sonhos sendo realizados, se nós queremos chegar nos destinos traçados, se nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem como promessas e objetivos para nós, nós vamos precisar aprender que a paciência vai fazer parte do nosso cardápio. Ser paciente é algo que vai precisar ser exercitado de maneira permanente e constante. Paulo diz isso, Romanos capítulo 12, verso, deixa eu confirmar o verso aqui, que eu acho que eu peguei ele errado, espera aí. Mas ele diz assim: alegrem-se em nossa esperança, e sejam pacientes nas dificuldades, e não parem de orar. Sejam pacientes nas dificuldades. É exatamente o oposto do que a gente costuma fazer.
Quando aparece dificuldade, a gente perde a paciência. Quando aparece dificuldade, a gente se irrita. E paciência não é algo que a gente exercita com as nossas próprias forças. Paciência é algo que a gente exercita se submetendo a Deus. E é interessante como Moisés age nessa situação. Porque diante da murmuração do povo, diante da rebelião do povo, diante de toda a insensatez do povo, o juízo de Deus se revela e serpentes venenosas invadem todo o território de Israel e muita gente começa a morrer. E eles então mais uma vez correm para quem? Moisés, a gente errou, a gente pisou na bola. Moisés, nós pecamos contra você, nós pecamos contra Deus. Ora por nós para que essas serpentes saiam. E aqui eu quero chamar a atenção de você para Moisés. O final do verso 7, o texto diz: e Moisés orou pelo povo. Mas vamos recorrer de novo ao capítulo 20. Lê comigo o verso 11 e 12 do capítulo 20. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Pouquíssimo tempo atrás, Moisés e Arão haviam recebido essa notícia de Deus. Deus havia dado uma ordem para os dois estavam no Monte Or, oram, porque o povo estava dizendo que não tinha água, que ia morrer, estavam lá murmurando de novo. Deus olha para Moisés e para Arão e diz claramente: desçam, olhem para a rocha e deem ordem, gritem, falem, para que jorre água da rocha. Acho que Moisés não foi muito paciente, porque ele desce e ele pega o cajado que ele tem na mão e bate não apenas uma, mas 2 vezes. O milagre acontece, a água jorra, todo mundo mata a sede. Mas Deus olha para eles e diz: vocês não mostraram a minha santidade ao povo, vocês não fizeram o que eu mandei, vocês não vão entrar em Canaã, vocês não vão herdar a terra. No mesmo dia, Arão morre. No mesmo dia, Arão morre. Mas Moisés permanece. E apesar daquilo que ele recebeu de Deus, ele permanece na mesma postura e com as mesmas ações. Ele não se levanta e briga com Deus. Ele não abandona aquilo que ele havia recebido de Deus como missão. Ele não foge daquela responsabilidade. Ele para e ora. Ele faz o que precisava fazer, apesar de ter acabado de receber uma negativa de Deus. A palavra diz que não houve na terra um homem mais manso que Moisés. Se ele foi esse homem manso, eu estou bem longe. E talvez nós estejamos mesmo.
Porque é muito fácil nos nossos corações nós nos movermos da posição em que Deus nos coloca, apesar de muitas vezes ouvirmos um não da parte dele, porque nós queremos ser atendidos, nós queremos respostas positivas, nós queremos milagres que aconteçam sempre na direção em que nós estamos querendo, porque nós estamos buscando a nossa satisfação. Moisés errou, desobedeceu, recebeu uma palavra de Deus dizendo: você não vai entrar na terra. No entanto, ele continua na posição em que Deus o havia colocado, ele se mantém ali, e cumprindo com o que Deus ordena. Deus olha para ele e diz: Moisés, para o povo, para acabar com essa praga de serpentes e acabar com as mortes, faz uma réplica de uma serpente, bota numa estaca, e todo aquele que for mordido e olhar para a serpente vai ser curado. É interessante que Deus não manda a serpente embora. É interessante que Deus não cura o povo de uma maneira ali comum, vamos dizer assim. Deus olha e diz: aquele que olhar. E se você olhar no Evangelho de João capítulo 3, verso 14, Jesus traz de volta essa imagem. Ele está conversando com Nicodemos naquela dúvida toda dele sobre o novo nascimento, sobre vida eterna, né, se o homem velho pode voltar para o ventre da mãe, toda aquela dúvida lá. Jesus olha, naquele contexto ele olha e diz assim: porque importa que assim como Moisés ergueu a serpente, importa que o Filho do Homem também seja levantado. A vida de fé, para ela ser frutífera, ela precisa nos levar a termos um olhar correto, a olharmos para o lugar certo. Na história de Israel, Deus mandou fazer, ergue, faz uma réplica da serpente, põe num poste, e quem olhar vai ser curado. E aqueles que fizeram assim eram curados. Assim se venceu aquela praga que estava ali estabelecendo. Mas olha o olhar do ser humano como distorce as coisas. Se a gente olhar no texto de 2 Reis 18:4, a gente vai encontrar uma ação de um rei de Israel, olhando e dizendo o seguinte: pega aquela serpente de bronze e quebra, destrói ela, porque ela se transformou em um objeto de idolatria. E deram até um nome para ela, Neustã. O olhar incorreto para algo feito por Deus pode nos desviar do caminho de Deus. A maneira como eu olho, como eu vejo, mesmo algo que Deus faz, pode me tirar do caminho correto. O nosso olhar hoje tem que estar sempre voltado para a cruz. A cruz é para onde o nosso olhar tem que estar voltado. A cruz é o lugar para onde eu tenho que olhar permanentemente. Se você se lembrar de 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 9 a 11, Paulo vai nos dizendo exatamente sobre isso. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por lutas, a gente vai sofrer tentações, a gente vai passar por provações, mas
Se o meu olhar estiver voltado para a cruz, eu vou encontrar sempre o escape, o contorno talvez, o caminho que eu tenho que percorrer para chegar no destino que Deus estabeleceu para eu chegar. O que a gente precisa pensar é para onde está direcionado o meu olhar. Para a gente finalizar, pense em Jesus e para onde ele olhava. Para onde estava o olhar de Jesus? Que ele pôde suportar aquela cruz. Jesus não estava com o olhar fixo na cruz. Ele sabia que a cruz era um caminho de passagem para ele. Ele estava olhando para aquilo que viria depois da cruz. E depois da cruz tem ressurreição. Mas só há ressurreição se eu passar pela cruz. Não desvie o teu olhar da cruz, porque a cruz aponta o caminho. Mesmo que alguma coisa tenha que morrer para você chegar lá. E algumas coisas têm que morrer. Algumas coisas Deus deseja matar em nós. Porque enquanto o velho ficar, o novo não se estabelece. E nós precisamos entender isso na nossa caminhada de fé. E de tempos em tempos, e aí eu posso compartilhar de experiências e várias que eu já passei ao longo da vida cristã e dentro do ministério, de tempos em tempos, Deus arranca algumas coisas, Ele mata mesmo algumas coisas em nós. Outras, Ele olha para nós e Ele não mata, mas Ele dá ordem para a gente matar. E a gente precisa cumprir com aquilo que Ele estabeleceu para nós. Porque senão os sonhos se desvanecem e os destinos se perdem. E muita gente na vida cristã se perde exatamente por causa disso. Porque tirou o olhar de onde precisava estar e deixou de sonhar os sonhos de Deus. E perdeu de vista o destino de onde deveria chegar. O que Deus quer de mim e de você é que a gente possa restabelecer isso na nossa caminhada. Pastor Tiago foi instrumento de Deus nas últimas 2 semanas aí, e eu ainda estou sob o impacto de coisas que ele falou. Mas uma coisa é certa: tem sonhos no teu coração? Sonhos levam você a destinos, mas você não pode desviar o olhar, porque o caminho sofreu um desvio, porque você está tendo que contornar situações. Contorne, não importa que o caminho fique mais lento ou maior. Deixe a murmuração de lado, deixe a reclamação de lado. Não desvalorize aquilo que Deus te deu, porque esse ou isso que Deus deu é o que realmente importa, é o que realmente é valioso e precioso, e é o que Deus nos dá que nos leva a atingirmos o nosso destino. Feche os teus olhos. Pense no que Deus falou com você. Reflita agora, já em oração. O que é que o Espírito Santo tocou em você? O que é que Ele mexeu aí? O que é que Ele te fez enxergar? Ou o que é que Ele te despertou?
Ore, reforce isso dentro do teu coração. Diga o que Deus te mostrou para você mesmo, porque isso vai enraizando no teu coração, e esse enraizar vai fazer com que essa palavra cresça e frutifique. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero orar com você. Você que ouviu algo que Deus falou com você, e você talvez precise redirecionar o seu olhar ou realinhar alguma coisa. Você que está aqui, você que está em casa, você que está aqui, se você quiser se colocar em pé, eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Você que está em casa, faça o mesmo. Aproveite esse momento e juntos vamos apresentar isso diante do Senhor. Senhor, meu olhar perdeu o foco. Eu estou precisando me realinhar, me reorganizar. Senhor, eu não posso continuar nessa trajetória. Pai, como um rio de águas vivas, eu clamo para o Senhor. Percorre este lugar e através da transmissão, derrama desse rio sobre as nossas vidas, porque esse rio, quando nos atinge, ele nos inunda, ele leva consigo coisas que apenas são entulhos na nossa caminhada, são muitas vezes como veneno, que nos impedem de desfrutar de uma visão correta, nos impedem de chegarmos ao nosso destino. Que o Senhor promova essa limpeza em nós, para desfrutarmos do melhor que o Senhor tem. Nós nos rendemos ao Senhor,
nós nos submetemos ao Senhor. Nós queremos aquilo que vem das tuas mãos, porque tu és o rio, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nos capacita para isso, Senhor, a entregarmos e nos rendermos diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, esse amor tão precioso, demonstrado por Ti, Papai, e o poder do Espírito, que nos capacita a permanecermos na caminhada de fé, sejam conosco, hoje e sempre. Amém, amém e amém.